Já cá temos em estúdio o João Couto. Olá, viva, muito bom dia, João, para falar do fim de semana desportivo, até porque o Varzim venceu no passado sábado e com um golo marcado pelo guarda-redes, de baliza a baliza. Foi a segunda vez que Ricardo, o já veterano guarda-redes do Varzim, com 38 anos, marcou um golo e acabou por também participar assim na vitória do Varzim. Um golo memorável, João, e o Varzim com esta vitória volta a respirar de certa forma e olhar a luzinha ao fundo do túnel. Bom dia. Efetivamente assim foi uma daquelas alegrias e esperemos que seja a rampa de lançamento para uma recuperação que todos nós desejamos, porque estamos a 9 jogos do final do campeonato, portanto havia que ganhar. Porquê? Para haver uma aproximação àqueles que estão acima da linha d'água, portanto que estão acima do Varzim, e agora de parceria também com o Porto B, porque o Porto B acabou por ganhar ontem, e portanto estão os dois no último lugar, nos últimos lugares com 21 pontos, e logo a seguir aparece uma série de equipas com 23 e depois com 25, etc. Embora haja jogos ainda hoje e amanhã, e portanto tudo isto ainda vai levar aqui mais uns acertozinhos. Isto porque, se assim não fosse, as coisas tornavam-se muito mais difíceis, portanto seria uma vida tremendamente complicada para a equipa de Varzim se ele não tivesse ganho no passado sábado. E portanto, uma vitória só tem consequências para melhor, só tem consequências se o jogo a seguir também for obtido um resultado positivo. Portanto, é isso que todos nós esperamos, e já estamos a começar pelo fim, e a continuidade de tudo isto é na próxima sexta-feira, com o Varzim a jogar em Viseu, diante de um aflito. Viseu tem 25 pontos, e portanto tem um jogo hoje, às 9 horas, em Vila da Feira, em Santa Maria da Feira, melhor dizendo, e portanto que é também um jogo complicado para estas equipas. Feirense, que ocupa um dos lugares de cima, está em segundo lugar, tem 46 pontos, a 10 do Estoril, como sabem é o líder, e portanto tudo isto será um jogo importantíssimo. A acrescentar a tudo isto, e é uma exibição, diria que boa, da equipa do Varzim, teve alguns erros pequenos, portanto não causaram grande monta. A juntar a tudo isto, deixa-me dizer-te o seguinte, Rui. Foi uma data memorável como tinha sido a do dia 26 de março de 2006, há 15 anos atrás. E com esta curiosidade, isto relativamente ao golo do Ricardo, com esta curiosidade, se ele, eu lembro-me do golo obtido contra o Palazzi, portanto era o Palazzi, o guarda-redes do Moreirense, na baliza, um guarda-redes experimentado, mas aquilo acontece, no futebol acontece, há coisas que... Se no passado sábado o golo foi obtido na baliza sul, há 15 anos atrás foi na baliza norte. Portanto, se o mesmo Ricardo estivesse habituado àquela baliza, faria golos com mais facilidade. Não é assim. O futebol não é assim. E como sabes, um golo de baliza a baliza acontece, eu sei lá, nas centenas ou milhares de campeonatos de futebol que há espalhados. Uma vez de 10 em 10 anos. Acontece, Rui, talvez de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Eu sei, desculpa lá, eu sei que nos campos mais pequenos é mais fácil a obtenção daqueles golos. Recuando uns anos atrás, como quando os campos eram pelados, e o pelado nesta altura torna o piso demasiado duro. Uma bola não estando bem calibrada, e as bolas têm que estar calibradas, certo? A bola tem que ter um peso, 400 e qualquer coisa gramas. Ela pode, depois de fazer um arco pelo ar, ela pode bater-te no chão à frente, portanto, à entrada da área, e fazer um efeito qualquer. E um efeito qualquer de elevação da própria bola, e a bola cai dentro da baliza. Isto é, se o guarda-redes estiver a dormir. Exatamente. Portanto, se o guarda-redes estiver lá sobre a linha de golo, quantos e quantos sobre a linha de golo, aliás, às vezes há guarda-redes que até fazem um movimento que deve ser feito. Primeiro as mãos a agarrar a bola. O corpo pode entrar dentro da baliza, mas o que importa é a bola. A bola não ultrapassando o risco, certo? Pronto. Foi um momento único, e a outra curiosidade do jogo... A outra curiosidade é que, se calhar, o Ricardo nem sabe, mas poderá entrar para o Guinness, porque eu não estou a ver
um guarda-redes a marcar 2 golos assim na sua Dois carreira. golos, não, de baliza a baliza. De baliza a baliza, não. eu acho que deverá ser Poderá ser caso único a nível mundial. É a questão do Guinness verificar isso em jogos, digamos, que de campeonatos oficiais. Claro, campeonatos oficiais, não é jogos de casados e solteiros. Exatamente. Ou futebolzinho de praia, futebol, mas não é competição no futebol de praia. De campeonatos profissionais. Campeonatos profissionais, coisas oficiais, jogos oficiais, porque o resto é matraquilhos, não é? Para isso, para falarmos de matraquilhos, então, não faltam campeões espalhados por aí. Ponto. A outra curiosidade do jogo de sábado, para além da vitória, porque há meio ano que o Varzim não ganhava em casa, certo? 13 de setembro de 2020. Há 6 meses. Há 6 meses. Sem ganhar em casa. Foi a primeira vitória do Sr. António Barbosa, o treinador do Varzim. Em casa. Em casa. Primeira vitória em casa. E ainda a outra curiosidade. Isto foi um jogo repleto de coisas, não diria muito anormais, mas pouco comuns. É que os golos do Varzim foram obtidos por 2 palveiros. O que também Nelson Agra Exatamente. fez a sua estreia, creio que a titular, esta época, se me falha a memória, já tinha entrado noutros jogos, isso lembro, mas creio que a titular foi a sua estreia, e a outro do Ricardo. Portanto, outra curiosidade também já aconteceu. Isto faz-me lembrar, isto faz-me lembrar o quê? Faz-me lembrar o quadro de sábado à noite, quando em Alvalade, Sporting e Guimarães se defrontaram. Sabes quem eram os 2 capitães das equipas? Eram 2 palveiros. Luís Neto por parte do Sporting, André do lado do Guimarães. O que é incrível. E esta? Verdade. É preciso olhar para aquilo e ver que, efetivamente, estando um palveiro onde quer que esteja, nós devemos sempre ressalvar tudo isto. À parte disso, o Varzim fez o seu jogo. Foi um Varzim que, aos poucos e poucos, foi dominando este adversário. Mereceu, de facto, mereceu a vitória. Não fez mais golos porque não calhou. Aquela parte final do Alfuso, quando ele entrou, o Alfuso precisa de acertar ali um bocadinho os seus remates à baliza, porque no espaço de 1 minuto criou 2 situações perigosas. O resultado poderia ter sido mais avolumado, não foi. Foi uma vitória merecida. Mantém o Varzim com a cabeça levantada, não é? Ainda está abaixo da linha d'água, podia ter a cabeça já fora da linha d'água, não o conseguiu. Portanto, mas está mesmo ali, não é? Vem aí, mas foi boa, Rui, a aproximação, porque está a 2 pontos, o Varzim tem 21, os de cima de imediato têm 23, e portanto esta luta continua, e convém que, como eu já disse, sexta-feira, a meio da tarde, imagina, sexta-feira, às 4 horas, em Viseu, o Varzim vai defrontar o Académico de Viseu, um dos aflitos, um daqueles que está na luta pela sobrevivência, mas eu penso que com toda esta moral que tem que vir de facto ao de cima nesta equipa do Varzim, é muito provável e é muito capaz de trazer, já que é fora, tem de buscar a maioria dos pontos, que traga pelo menos um pontinho. Pelo menos um pontinho, Rui, de modo a que as coisas possam, aos poucos, poder, porque está visto que os 2 últimos, Varzim e Porto B, não estão mortos. Parecia que estavam mortos, mas não estão. De um momento para o outro, isto poderá dar uma cambalhota e esperemos que dê. Muito bem, e vamos olhar muito rapidamente a Primeira Liga, até porque, João, o Rio Ave empatou com o Belenenses e na frente os 3 grandes ganharam, sendo que o Sporting de Braga perdeu ontem em casa com o Benfica, que assim passou para o 3º lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Rui, atrasou-se o Sporting de Braga que empata fora em Famalicão e agora perto em casa com o Benfica. Portanto, não parece, mas lá foram 5 pontos. Assim de repente. 5 pontos em 2 jogos. Imagina, em 2 jogos perdeu-se 5 pontos. Uma equipa que está bem posicionada, que está a jogar. Por isso é que o Ruben Amorim tem uma certa razão quando diz que com 10 de avanço, calma aí que as favas não estão contadas. Claro, Rui. Porque isto de repente... Claro, isto de repente pode levar uma cambalhota, eu sei lá, um surto qualquer de um momento para o outro, como aconteceu com o Benfica. E está visto, está aprovado. O Benfica está a entrar nos carris. E, portanto, o caso do Benfica é sintomático nesse aspecto. Portanto, o Sporting ainda não dá, mas já pediu um orçamento para as faixas. O Sporting já pediu um orçamento. A saber quanto custam as faixas e tal. Mas o campeonato continua até ao fim. O Sporting está a fazer um trabalho muito cuidadoso, muito certinho, muito cuidadoso. Não deita foguetes antes da festa, o que é bom, o que é sempre bom, porque
dá sempre mau resultado. Eu já vi um campeonato praticamente ganho pelo Benfica aqui há uns anos, e que depois as coisas levaram uma cambalhota quando empata na Madeira e faz uma festa de todo o tamanho, a seguir recebe o Estoril, empata em casa, depois vai perder, não sei se é Coimbra ou se é Braga, e lá foi o campeonato. E lá foi o campeonato. Portanto, não vale a pena. O Sporting está a fazer as coisinhas direitinhas, porque repara que há quase 20 anos que o Sporting não celebra o título, o que é muito para um clube como aquele. Portanto, este campeonato ainda está para durar, mesmo da Primeira Liga. As coisas também encaminhadas para o Sporting. Estão, sim senhora, a 10 do Porto, a 13 do Benfica. É verdade, é uma boa vantagem. Seriam incompetentes se, a partir de agora, nos jogos que faltam, que o Sporting, enfim, cedesse. É natural que ceda um ou outro ponto, um ou outro, como quem diz. Mas o que é facto é que o Sporting está bem lançado. Basta-lhe manter aquelas dinâmicas todas que a coisa, a partir de está encaminhada para aí. Agora o segundo lugar é que vai ser ali disputado entre o Futebol Clube Porto e o Benfica. O segundo lugar é um outro campeonato dentro do mesmo campeonato. Exatamente. Portanto, se o primeiro lugar dá direito ao título, o segundo lugar dá direito também como o título, tendo em vista as competições europeias. Aos mesmos milhões. Os mesmos milhões, o que é de facto muita coisa. Para um clube pequeno é um balúrdio, digamos. Não é? Para um clube grande é também significativo. Faz parte do investimento feito para aquela época. E que se eu perder, meu amigo, isto depois será, digamos que, em termos financeiros, uma casa a arder. E vês que depois, enfim, vem a UEFA que te aplica o fair play financeiro e obriga os clubes, muitas das vezes, a terem que cumprir, a terem que se cingir à prata da casa para poder, enfim, colmatar ali algumas das suas dificuldades financeiras. E quanto a isso, o Porto que o diga, não é? Porque este ano tem alguns compromissos financeiros para cumprir e, naturalmente, que a Liga dos Campeões o segundo lugar é objetivo, já que a 10 pontos do primeiro que não cede, o Sporting não verga. O Sporting não verga e, portanto... Muito bem. João, vamos marcar encontro para dia 8 dias. O Varzim joga na sexta-feira. Sábado ou sexta-feira? Sábado, 4 horas da tarde em Viseu. Porque disseste sexta, bocado. Perdão, o Varzim joga sexta-feira. Agora é que eu estou baralhado com a estada. Não, sabes porquê? Porque a Primeira Liga vai parar. Não há Primeira Liga no fim de semana. Vem aí o compromisso das seleções, portanto, visando o compromisso para o Mundial do Qatar em 22, daqui a um ano. Daqui a um ano. E, portanto, joga em Turim. Mas já a seguir no verão temos o Europeu. No verão o Europeu, e depois devemos ter Jogos Olímpicos, e depois temos a fase final para o Mundial do Qatar, que tens que acabar este ano o apuramento, porque para o ano já é 22, e, portanto, é assim, daí estas datas aqui na cabeça, que é uma confusão tremenda. Para 2, 8 dias. Deixa-me só dizer, Portugal joga quarta-feira em Turim com o Azerbaijão, depois vai à Sérvia no sábado e na terça seguinte vai ao Luxemburgo. Portanto, é um périplo que a nossa seleção vai fazer para evitar... Eu não sei se me consegues, desculpa a ignorância, porque é que o jogo com o Azerbaijão é em Turim e não no Azerbaijão? Para evitar as viagens e movimentos de Covid. Tem a ver com isso, com a pandemia. Eu pensei nisso, mas... Tem a ver com a pandemia. E o melhor acerto que Portugal pôde fazer com a UEFA, neste caso a UEFA, embora a competição seja da FIFA, fase de apuramento para um campeonato do mundo, tem a ver com isso, Rui. Quanto menos deslocações as seleções tiverem, melhor. E assim Portugal concentra-se na Itália, em Turim, para depois ir ali ao lado, sim, na esquina a seguir, à Sérvia, e depois vir um bocadinho para o meio, para o Luxemburgo. Portanto, não convém haver muita... Anda tudo ali. Não convém haver, segundo a UEFA, não convém haver ali, em termos de movimentos de seleções, estes transtornos com as viagens, no sentido de fazer as seleções andarem aí pela Europa todas malucas, digamos. Um vai jogar aqui, outro vai jogar ali, depois encontram-se nos aeroportos, encontram-se nos hotéis, em coisas e nesta fase da pandemia há que evitar isso. E Portugal, portanto, chegou a um acordo com isso, portanto, em Turim, na casa do Cristiano Ronaldo, na casa, entre aspas, do Cristiano Ronaldo, até ao fim da época é a casa dele. Depois vamos ver. Depois não sabemos, embora a Juventus já tenha dito que ele vai continuar. Espera que ele continue, mas cuidado, ele é menino para se virar assim um bocadinho o capacete e pronto. E agarra na família e mete toda dentro do avião dele e agora vamos para tal par. Vamos para o outro lado. Para o outro lado. Olha, e portanto, relativamente ao Varzim, resumindo e concluindo,
Sexta-feira, 4 da tarde, em Viseu, o Varzim lá estará. E nós cá estaremos não te falo se há bilhetes ou deixa de haver bilhetes, mas é que definitivamente mas olha, não há bilhetes e penso que até ao final desta época, Rui, não vamos ter público nas bancadas. Exatamente. Marcamos em encontro para isso. Há bilhetes, aliás, nem precisa de bilhetes aí em casa. 2 a 8 cá estaremos para levar até si mais um espaço de desporto aqui na Norte Litoral TV. João, continuação de uma boa semana. E boa semana.